Brasília estava abafada naquele fim de tarde. O ar denso parecia carregar o peso de decisões silenciosas. O céu cinzento refletia a tensão política que se espalhava pelas ruas da capital. Nos corredores do Supremo Tribunal Federal, portas se fechavam com pressa. Ministros cochichavam em reuniões discretas e cada frase dita em sigilo parecia capaz de incendiar o noticiário do dia seguinte. Jair Bolsonaro, mesmo fora do Planalto, continuava sendo um personagem central no destino do país. Sua figura mobilizava paixões e ódios em igual intensidade. De um lado, milhões de apoiadores que o viam como vítima de perseguição. Do outro, setores do poder determinados a apagar sua influência política de forma definitiva. Naquela semana, a pressão aumentara. Decisões judiciais se acumulavam, cada qual mais restritiva. Bloqueios de contas bancárias, proibição de viagens internacionais e convocações incessantes para prestar depoimentos. "Querem me desgastar até eu não ter forças para levantar a cabeça", comentou Bolsonaro em voz baixa, ao lado de Michele, dentro da sala simples de sua casa em Brasília. Ela segurou sua mão com firmeza. "Você não está sozinho. O povo lá fora sabe o que está acontecendo. Eles vão resistir junto com você." A voz dela trazia serenidade, mas os olhos denunciavam preocupação. Enquanto isso, em Goiânia, Flávio articulava reuniões com senadores aliados. "Precisamos expor o absurdo dessa perseguição. Se ficarmos calados, vão nos engolir um por um." Seu tom duro contrastava com a expressão de cansaço que já se acumulava em seu rosto. Carlos, no Rio, reagia de outra forma. Tempestades de posts, declarações inflamadas contra ministros, ironias afiadas que ganhavam milhares de compartilhamentos. "Eles acham que vão calar a gente na marra, mas estão só aumentando a revolta popular", disparava em uma de suas transmissões ao vivo. Já Eduardo mantinha contato com parlamentares estrangeiros, buscando apoio fora do país. "A perseguição precisa ser mostrada em escala internacional. Não é apenas sobre política, é sobre liberdade." Apesar da pressão crescente, as ruas começavam a se encher novamente. Carreatas, vigílias e manifestações simbólicas surgiam em diferentes cidades. Em Campinas, caminhoneiros buzinavam em protesto. Em Belo Horizonte, jovens universitários distribuíam panfletos falando de democracia. Em Manaus, donas de casa se reuniam em praças para rezar pelo futuro do país. Bolsonaro observava tudo isso com semblante fechado, mas coração inquieto. Ele sabia que, para muitos, aquela não era apenas a luta de um homem contra instituições, mas um embate sobre o destino do Brasil. À noite, sentado diante de uma Bíblia aberta, refletiu em silêncio. O vento soprava pelas janelas, trazendo consigo o cheiro de chuva que se aproximava. Michele se aproximou devagar. "E agora?" perguntou. Ele ergueu os olhos cansados, mas firmes. "Agora esperamos. Eles acreditam que podem me destruir, mas a verdade não fica escondida para sempre. Uma hora vai explodir diante de todos." O trovão ecoou ao longe, como se confirmasse suas palavras. A manhã seguinte amanheceu pesada em Brasília. O sol ainda nem havia nascido completamente, e já havia jornalistas postados na frente da casa de Bolsonaro. As câmeras aguardavam qualquer movimento. Cada gesto poderia virar manchete. O ex-presidente, ao sair para uma rápida caminhada, viu os flashes dispararem como relâmpagos. Ele não disse nada, apenas seguiu respirando fundo, tentando demonstrar tranquilidade. No entanto, por dentro, o peso aumentava. O jornal do horário matinal anunciava mais uma decisão do STF. Um inquérito ampliado que envolvia aliados próximos, incluindo antigos assessores. "Eles querem me cercar por todos os lados", pensou, apertando os punhos. De volta à casa, Michele o esperava com café fresco. "Você precisa comer alguma coisa, Jair. Não pode enfrentar tudo isso de estômago vazio." Ele tentou sorrir, mas o sorriso não chegou aos olhos. Pouco depois, Flávio chegou com um semblante tenso. "Pai, a situação no Senado é complicada. Alguns que antes eram aliados agora estão se afastando. Eles têm medo de represálias do Supremo. Ninguém quer perder cargo ou emenda." Bolsonaro ouviu em silêncio. O silêncio dele, no entanto, era mais eloquente que qualquer discurso. Finalmente respondeu: "Filho, política é feita de coragem. Quem não tem, não merece o voto do povo." Do lado de fora, apoiadores começaram a se aglomerar. Eram grupos pequenos, mas barulhentos. Carregavam bandeiras do Brasil e cartazes com frases de apoio.
Estamos com você, presidente. Gritava uma senhora idosa, erguendo a voz como se quisesse que o país inteiro a ouvisse. Carlos acompanhava tudo pelas redes sociais e mandava mensagens para os grupos organizadores. Precisamos transformar essa indignação em movimento. Eles só respeitam barulho. Se a gente ficar quieto, seremos engolidos. Eduardo, por sua vez, ligava de Brasília para Washington. É importante que líderes internacionais saibam o que acontece aqui. Não se trata de ideologia, mas de democracia. Do outro lado da linha, um senador americano demonstrava interesse, mas também cautela. A situação do seu pai é delicada. Apoiar abertamente pode ser visto como interferência. Enquanto as articulações aconteciam, Bolsonaro se recolheu por alguns instantes. Olhou pela janela e viu o céu se fechando novamente. O clima da capital parecia refletir seu estado de espírito. Instável, prestes a desabar. Michele, percebendo o peso em seus ombros, aproximou-se. Você não pode carregar tudo sozinho. Deixe que as pessoas mostrem sua força. Talvez seja a hora de confiar mais no povo. Ele respirou fundo e respondeu. O povo já mostrou que está comigo, mas agora eles querem me destruir de dentro para fora. E isso é mais difícil de combater. Naquele momento, o telefone tocou. Era um aliado antigo de São Paulo, trazendo notícias urgentes. Jair, prepare-se. Estão articulando algo maior, um golpe de imagem. Querem usar a imprensa para enterrar sua reputação de vez. A notícia caiu como uma bomba. Bolsonaro fechou os olhos por alguns segundos, tentando conter a fúria. Ao abrir, sua expressão já era outra. Firme, como quem percebe que o próximo embate será ainda mais cruel. Naquela tarde, a notícia do suposto golpe de imagem começou a se espalhar. Manchetes pipocavam em portais. Novas provas comprometem Bolsonaro. STF deve endurecer medidas contra ex-presidente. A cada clique, a narrativa parecia se fortalecer, como se houvesse uma orquestra invisível conduzindo a opinião pública. Bolsonaro, sentado em sua sala, assistia em silêncio às telas de televisão. Michele, ao lado, balançava a cabeça em desaprovação. É como se já tivessem escrito o roteiro inteiro, Jair. Não dão nem espaço para defesa. Ele respondeu com voz baixa, quase num desabafo. Querem me transformar no inimigo do povo, mas eu sei que a verdade não é essa. Uma hora eles vão errar a mão. Enquanto isso, Flávio se reunia com advogados em Brasília. As pilhas de processos sobre a mesa eram impressionantes. É humanamente impossível enfrentar tudo isso ao mesmo tempo, reclamou um dos juristas. Flávio, porém, manteve a calma. Se eles querem guerra jurídica, vamos mostrar que não temos medo. Precisamos de estratégia, não desespero. No Rio, Carlos gravava mais uma transmissão. Vocês estão vendo, né? Eles não querem justiça, querem vingança. É o sistema inteiro contra o meu pai. Mas nós não vamos nos calar. Sua voz exaltada, carregada de emoção, reverberava entre milhares de espectadores conectados. Nos comentários, apoiadores deixavam mensagens de força, mas também havia críticas duras, mostrando como o país estava dividido. Já Eduardo voltava a insistir em contatos internacionais. Precisamos expor o que está acontecendo. Não é apenas sobre Bolsonaro, é sobre qualquer brasileiro que ousar desafiar o sistema. Mas as respostas que recebia eram cautelosas, muitas vezes evasivas. O Brasil precisa resolver seus próprios problemas, disseram-lhe de forma diplomática. Do lado de fora, manifestantes permaneciam firmes. Em São Paulo, caminhoneiros bloquearam parcialmente uma rodovia em protesto. Em Belo Horizonte, estudantes levantaram faixas nas universidades pedindo liberdade de expressão. Em Curitiba, um grupo rezava diante da catedral pedindo proteção divina. Dentro de casa, Bolsonaro sentia o coração apertado. O barulho das buzinas e cantos de apoiadores chegava até sua janela, misturando-se ao eco distante de sirenes da polícia. Ele sabia que estava no olho do furacão. Eles pensam que podem me quebrar pelo desgaste, mas não entendem que cada golpe me torna mais resistente, murmurou para si mesmo. Michele pousou a mão sobre seu ombro. Resistente sim, mas humano também. Você precisa cuidar de si. Não pode deixar que te destruam por dentro. Antes que respondesse, o telefone voltou a tocar. Do outro lado da linha, um aliado trouxe informações ainda mais alarmantes. Jair, estão preparando uma denúncia com base em depoimentos de gente que já foi próxima de você.
Isso vai sair nos jornais como se fosse a verdade absoluta. Bolsonaro permaneceu em silêncio por alguns segundos, até responder com firmeza. Deixe virem. Podem até tentar me sepultar em mentiras, mas o povo brasileiro vai enxergar quando a verdade finalmente aparecer. O silêncio que se seguiu não era de rendição, mas de preparação para a tempestade que estava prestes a se intensificar. No dia seguinte, a atmosfera em Brasília parecia mais carregada do que nunca. As manchetes de jornais estampavam em letras garrafais: STF avança em investigação contra Bolsonaro. Os noticiários repetiam em coro imagens de ministros reunidos, sugerindo que algo grave estava prestes a ser anunciado. Bolsonaro caminhava lentamente pela casa, os passos pesados denunciando a pressão que sentia. Michele o observava em silêncio, até que decidiu falar. Você precisa se preparar para o pior, Jair. Eles não vão parar até conseguirem te encurralar completamente. Ele suspirou fundo e respondeu. Eu já vivi perseguição antes, mas nunca vi um cerco tão bem montado. Isso aqui não é apenas contra mim, é contra milhões que acreditam no que represento. Enquanto isso, Flávio participava de uma reunião a portas fechadas no Senado. Alguns colegas se aproximaram discretamente. Flávio, entenda, não é pessoal, mas o clima está contra vocês. Poucos querem se arriscar agora. Flávio, olhando firme, rebateu. Coragem é o que falta nesse país. Quem teme perder poder já perdeu a honra. No Rio, Carlos seguia com seu estilo inflamado. Em mais uma transmissão, sua voz ecoava pela tela do celular. Querem transformar meu pai em criminoso, mas não têm coragem de olhar o povo nos olhos. Eles se escondem atrás de togas, mas não conseguem calar a verdade. O tom enérgico atraía aplausos virtuais, mas também provocava reações contrárias. Isso só vai piorar, escreveu um crítico nos comentários, alertando sobre o risco de mais processos. Eduardo, por sua vez, marcava encontros discretos com diplomatas estrangeiros em Brasília. Em um café reservado, insistiu. Vocês precisam entender que isso não é apenas política. É um ataque à democracia brasileira. O diplomata ouviu com atenção, mas respondeu de forma evasiva. O Brasil vive suas próprias tempestades. Só o povo brasileiro pode decidir o rumo. Fora das salas de poder, as ruas começavam a se agitar mais intensamente. Em Goiânia, milhares de pessoas se reuniram em frente a uma praça central, carregando bandeiras e cantando o hino nacional. Em Recife, manifestantes organizaram uma grande carreata, parando avenidas importantes. Em Porto Alegre, grupos se reuniram para vigílias noturnas, segurando velas acesas em silêncio. De volta à casa, Bolsonaro recebeu a visita de um aliado antigo, um pastor evangélico. Presidente, o que estão fazendo com você é uma injustiça sem tamanho. Mas lembre-se, cada homem é provado no fogo. O ouro só brilha depois de passar pela chama. Aquelas palavras tocaram fundo. Bolsonaro, visivelmente emocionado, respondeu. Eu sei que essa luta não é só minha, mas confesso, às vezes me sinto sozinho. O pastor colocou a mão em seu ombro e disse com convicção. Sozinho você nunca estará. O povo está com você. E, acima de tudo, Deus está no controle. Naquele instante, o telefone tocou novamente. A notícia era clara. O STF marcara para os próximos dias uma sessão extraordinária que poderia decidir o futuro político de Bolsonaro. O clima de espera se transformava em suspense, como a calma antes da tempestade. O anúncio da sessão extraordinária do STF caiu como uma bomba no cenário político nacional. Jornais, rádios e programas de televisão dedicaram horas inteiras ao tema. A pergunta pairava no ar. Seria o fim da trajetória política de Bolsonaro? Na noite anterior à sessão, a casa em Brasília estava tomada por tensão. Michele preparava uma refeição simples, mas o clima era de silêncio. Bolsonaro mexia distraidamente no prato, sem conseguir disfarçar a inquietação. Eles já decidiram antes mesmo de começar. Esse julgamento é só teatro para a imprensa, murmurou. Flávio, que chegara mais cedo do Senado, interveio. Não podemos encarar dessa forma, pai. Ainda há espaço para defesa. Ainda há aliados dispostos a falar. Mas precisamos ser estratégicos porque eles querem te desestabilizar. Carlos, por outro lado, não escondia a revolta. Estratégia nenhuma vai adiantar se eles estão decididos a destruir. O que precisamos é mostrar ao povo o absurdo que está acontecendo.
Se a verdade não sai na TV, sai nas ruas. Eduardo concordou parcialmente. As ruas são importantes, mas também precisamos mostrar ao mundo. Já conversei com representantes estrangeiros, e há quem esteja atento. Só que, para convencer, precisamos de calma. Grito ajuda aqui dentro, mas lá fora funciona diferente. Michelle ergueu os olhos cansada. Calma é o que falta a todos nós. Vocês brigam entre si quando deviam se apoiar. Jair precisa de vocês unidos agora, não divididos. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Bolsonaro respirou fundo e respondeu: ela tem razão. Se eu cair, caio como homem. Mas não quero ver minha família destruída nesse processo. Vamos segurar as emoções. O dia de amanhã será decisivo. Enquanto isso, do lado de fora, apoiadores continuavam a se reunir. Em frente ao STF, dezenas de barracas foram montadas. Pessoas vieram de várias partes do Brasil. Uma senhora de cabelos brancos, vinda do interior de Minas, dizia emocionada: viajei 2 dias de ônibus só para estar aqui. Não é só por ele, é pelo futuro dos meus netos. Na madrugada, o vento frio cortava as ruas da capital. Os manifestantes se aqueciam com mantas e cantos, enquanto as luzes do Supremo permaneciam acesas. Sinal de que movimentações internas seguiam a todo vapor. Dentro de casa, Bolsonaro tentava dormir, mas o sono não vinha. Levantou-se, caminhou até a janela e olhou a cidade iluminada. Brasília nunca dorme quando o poder está em jogo, pensou. Michelle se aproximou em silêncio. Você está pronto para amanhã? Ele demorou alguns segundos antes de responder. Pronto, a gente nunca está. Mas preparado eu estou. Se querem me enterrar, que tentem. Só não sabem que, ao fazer isso, podem acordar um Brasil que eles não controlam. Do lado de fora, um trovão ecoou no céu da capital, anunciando a tempestade que se aproximava. O dia da sessão amanheceu cinzento em Brasília. Nuvens pesadas cobriam o céu, como se a própria natureza refletisse o peso daquele momento histórico. Desde cedo, a esplanada dos ministérios já estava tomada por manifestantes. De um lado, apoiadores de Bolsonaro com bandeiras do Brasil, cantando o hino nacional e gritando palavras de ordem. Do outro, grupos contrários, exigindo punições severas. A polícia montava barreiras para evitar confrontos, mas a tensão era palpável. Dentro de casa, Bolsonaro vestia uma camisa simples. Michelle o observava com um olhar preocupado. Não importa o que digam, Jair. Você precisa manter a calma. As câmeras vão estar todas viradas para você. Cada gesto, cada palavra será usado contra ou a favor. Ele assentiu com um leve movimento de cabeça. Não tenho nada a esconder. Só quero que o povo veja quem está tentando me calar. Pouco depois, Flávio entrou apressado, trazendo notícias. Os ministros estão divididos, mas há uma maioria inclinada a endurecer. Precisamos estar preparados para qualquer cenário. Bolsonaro respirou fundo e respondeu: divisão já é um começo. Significa que nem todos se dobraram ao jogo. Enquanto isso, Carlos estava na frente do Supremo transmitindo ao vivo pelo celular. A multidão ao fundo vibrava a cada palavra dele. Eles acham que podem enterrar a verdade, mas é aqui, no coração do Brasil, que vamos mostrar nossa força. Não se enganem. O que está em julgamento hoje não é só meu pai, é o futuro de cada cidadão que não aceita viver de joelhos. Eduardo, de dentro do Congresso, buscava informações privilegiadas. Mandou uma mensagem rápida para o pai. Estão montando um teatro para a imprensa internacional. Fique atento. Eles querem espetáculo, não justiça. Quando Bolsonaro finalmente chegou ao prédio do Supremo, o burburinho foi imediato. Jornalistas cercaram a entrada. Microfones se estendiam por todos os lados. Ele manteve o semblante firme, limitando-se a dizer: estou aqui para ouvir. Confio que o povo brasileiro saberá distinguir a verdade das mentiras. Lá dentro, o ambiente era solene. Os ministros se posicionavam em suas cadeiras, e o plenário, iluminado por luzes frias, transmitia um ar quase teatral. O público acompanhava em silêncio, enquanto repórteres faziam anotações frenéticas. A sessão começou com a leitura de longos relatórios, enumerando acusações, depoimentos e documentos. Cada palavra era carregada de peso, como se buscassem esculpir uma narrativa definitiva. Bolsonaro, sentado ao lado de seus advogados, mantinha a postura ereta, mas por dentro sentia o coração bater acelerado. Michelle, nas galerias, observava em oração silenciosa. Seus olhos se enchiam de lágrimas a cada acusação,
mas ela permanecia firme, como se sua fé fosse a âncora que sustentava aquele momento. Do lado de fora, os manifestantes aguardavam cada atualização. Buzinas, gritos e cânticos se misturavam ao som distante de helicópteros sobrevoando a esplanada. Ao final da manhã, após horas de falas, um ministro pediu a palavra e soltou uma frase que fez o plenário estremecer. Hoje, decidiremos não apenas sobre um homem, mas sobre o caminho que o Brasil seguirá nos próximos anos. O suspense tomava conta do país inteiro. O plenário do STF estava em silêncio absoluto quando o primeiro-ministro iniciou seu voto. A voz grave ecoava pelo salão, detalhando argumentos jurídicos que, para muitos, soavam como sentenças já escritas. Não podemos permitir que ataques às instituições fiquem impunes, disse ele, olhando diretamente para os presentes. O peso das palavras parecia recair sobre Bolsonaro como um martelo invisível. Bolsonaro manteve o semblante firme, mas seus olhos não escondiam o desconforto. Ele olhou de relance para os advogados, que tomavam notas frenéticas. Michele das Galerias fechou os olhos e murmurou uma oração silenciosa. Senhor, não permita que a injustiça vença. Do lado de fora, Carlos transmitia em tempo real. Eles estão transformando o plenário em palco de espetáculo. Isso não é justiça, é perseguição descarada. E o Brasil inteiro está vendo. Sua voz exaltada inflamava a multidão, que respondia com gritos de apoio. Bandeiras tremulavam ao vento. Buzinas ecoavam pelas avenidas. No plenário, outro ministro pediu a palavra. Com tom mais cauteloso, afirmou: precisamos ter responsabilidade. A Constituição não pode ser usada como arma política. Julgamos pessoas, mas também julgamos nossa própria história. Esse voto trouxe certo alívio. Bolsonaro respirou fundo, sentindo que nem todos haviam se rendido à pressão. Flávio, sentado discretamente entre assessores, enviava mensagens rápidas para aliados no Congresso. Temos chance. Não é unanimidade. Precisamos sustentar esse discurso de que a democracia está em risco. Enquanto isso, Eduardo acompanhava as reações internacionais. Agências de notícias estrangeiras já repercutiam o julgamento, descrevendo-o como um teste para o sistema democrático brasileiro. Ele aproveitou para enviar declarações a jornalistas, reforçando a narrativa de perseguição política. A sessão seguia em ritmo tenso. Os advogados de defesa foram chamados a falar. O mais experiente ergueu-se, ajustou os óculos e declarou: não se trata apenas de meu cliente. Trata-se do direito de qualquer cidadão de se expressar, de discordar, sem ser silenciado por tribunais. Se hoje ele está aqui, amanhã poderá ser qualquer brasileiro. O silêncio que seguiu foi carregado de expectativa. Bolsonaro, ouvindo aquelas palavras, sentiu uma mistura de gratidão e indignação. Pensou consigo: eles querem apagar tudo o que construí, mas não vão conseguir arrancar o que o povo sente. Do lado de fora, a multidão aguardava cada atualização. Uma mulher com uma bandeira enrolada no corpo gritava: força, presidente, estamos com você. Ao lado dela, um jovem segurava um cartaz: se calarem ele, calarão todos nós. À medida que a tarde avançava, os votos se acumulavam. O clima era de suspense insuportável. Cada palavra dita dentro do plenário ecoava como trovão nas ruas. Antes de encerrar o dia, o presidente da corte anunciou: ainda restam votos a serem proferidos. A decisão será concluída amanhã. O país suspirou em uníssono. O destino político de Bolsonaro estava a um passo de ser definido. Mas a espera ainda seria torturante. A manhã seguinte trouxe uma tensão quase insuportável. Brasília amanheceu sob forte esquema de segurança, com tropas da polícia e barreiras montadas em cada esquina próxima ao STF. Helicópteros sobrevoavam a esplanada, registrando de cima o mar de pessoas que se espalhava em frente ao prédio. Bandeiras verde e amarela dominavam a paisagem, misturadas a cartazes improvisados pedindo justiça e liberdade. Dentro de casa, Bolsonaro se levantou cedo. A noite fora longa, marcada por pensamentos inquietos e poucas horas de sono. Michele entrou no quarto trazendo uma xícara de café. Hoje será mais difícil que ontem. Mas você precisa estar firme, Jair. Eles vão tentar quebrar você no detalhe, no gesto, no olhar. Ele a encarou com seriedade. Podem tentar me destruir, mas não vão destruir aquilo que represento. O povo já entendeu o que está acontecendo.
Pouco depois, os filhos chegaram para acompanhá-lo. Flávio parecia mais calmo, mas seus olhos denunciavam preocupação. Pai, alguns aliados me disseram que o resultado pode pender contra nós, mas ainda temos votos importantes que podem equilibrar. Carlos, exaltado, interrompeu. Equilibrar não basta. Precisamos vencer. Se eles conseguirem impor essa narrativa, tudo estará perdido. Eduardo foi mais estratégico. O mundo inteiro está assistindo. A imprensa estrangeira está transmitindo ao vivo. Se houver injustiça, isso terá repercussão internacional. Precisamos mostrar serenidade, não desespero. Bolsonaro ouviu os três e respondeu com firmeza. Cada um de vocês está certo à sua maneira. Mas agora não é hora de divisão. Hoje é o dia em que precisamos mostrar união. Ao chegar ao Supremo, o clima era de guerra fria. Os ministros entraram em silêncio, enquanto jornalistas disputavam espaço para registrar cada detalhe. O plenário lotado refletia a gravidade do momento. A sessão foi retomada com discursos inflamados. Um dos ministros mais duros afirmou: não podemos tolerar quem ameaça as instituições. O Estado de Direito deve prevalecer acima de qualquer indivíduo. As palavras reverberaram como marteladas. Logo depois, outro ministro trouxe equilíbrio. O direito de se expressar não pode ser confundido com crime. Devemos separar discurso de fato. Esse voto abriu um fio de esperança. Michele, nas galerias, enxugava discretamente uma lágrima. Flávio fechava os punhos, como quem segurava a tensão no corpo inteiro. Carlos, do lado de fora, transmitia cada segundo, inflamando a multidão. Eduardo trocava mensagens com contatos internacionais, pedindo atenção redobrada às falas. Na rua, os gritos ecoavam como trovões. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Cantava a multidão em coro. A polícia tentava manter a ordem, mas o clima era de efervescência. Ao final da tarde, restavam apenas 2 votos decisivos. O presidente da corte, com tom grave, anunciou: o desfecho virá amanhã. Encerramos por hoje. Um silêncio desconfortável tomou conta do plenário. Do lado de fora, porém, o barulho era ensurdecedor. A batalha ainda não estava decidida, mas o Brasil inteiro sentia que o ápice estava prestes a chegar. O terceiro dia de julgamento amanheceu como se Brasília segurasse a respiração. As ruas estavam lotadas desde as primeiras horas, e a imprensa descrevia a capital como um barril de pólvora prestes a explodir. A cada minuto, novos grupos chegavam de diferentes regiões do país, ocupando gramados, praças e avenidas próximas ao Supremo. Bolsonaro saiu cedo de casa, acompanhado por Michele e seus filhos. O semblante era firme, mas os olhos denunciavam noites de sono mal dormidas. No carro oficial, o silêncio predominava até que Flávio quebrou a tensão. Pai, não importa o resultado de hoje. Você já provou que continua sendo uma força viva no Brasil. Bolsonaro assentiu sem responder. Michele apertou a mão dele e disse baixinho: lembre-se de quem você é e de quem te colocou até aqui. O povo vai enxergar a verdade. Ao entrar no plenário, flashes dispararam de todos os lados. O ambiente era quase sufocante. Os ministros se posicionaram em suas cadeiras, conscientes de que o país inteiro aguardava suas palavras. O primeiro a votar naquele dia foi direto: é inaceitável que um representante público coloque em risco a estabilidade democrática. Meu voto é pela condenação. Um murmúrio correu pelas galerias. Michele fechou os olhos, respirando fundo, como se quisesse afastar o peso daquelas palavras. Flávio, imóvel, encarava o chão. O voto seguinte trouxe um fio de esperança. Com voz pausada, outro ministro declarou: é preciso distinguir responsabilidade política de perseguição. A justiça não pode se transformar em vingança. O plenário ficou em silêncio absoluto, como se ninguém ousasse respirar. Do lado de fora, a multidão reagia em ondas. Telões transmitiam cada palavra. Quando a defesa foi citada, aplausos ecoaram pelas avenidas. Quando a condenação foi mencionada, vaias e gritos tomaram conta. Carlos, em meio à multidão, transmitia ao vivo: estamos diante do maior julgamento da história recente do Brasil. Eles querem acabar com meu pai, mas o que estão destruindo é a confiança do povo na justiça. Enquanto isso, Eduardo trocava mensagens frenéticas com jornalistas estrangeiros. A narrativa precisa ser clara. Não é apenas sobre Bolsonaro, é sobre liberdade política no Brasil. Digitava,
na tentativa de influenciar as manchetes internacionais. No plenário, restava apenas o voto do presidente da corte. O país inteiro aguardava. A cada segundo de silêncio, o suspense se tornava insuportável. Finalmente ele começou a falar. Carrego comigo o peso desta decisão. Sei que milhões aguardam este voto. E sei também que qualquer escolha terá repercussões históricas. Mas é dever desta corte proteger a democracia e zelar pela verdade. As palavras se arrastavam como lâminas. Bolsonaro mantinha o olhar fixo, sem piscar, como se cada sílaba fosse um golpe direto. Michele segurava as mãos trêmulas em oração silenciosa. O ministro fez uma pausa dramática. Meu voto é... O Brasil inteiro parecia congelar naquele instante. Nas ruas, o silêncio caiu sobre a multidão, quebrado apenas pelo som distante de uma bandeira tremulando ao vento. O plenário inteiro aguardava a última palavra. O presidente da corte, em tom grave, repetiu lentamente. Meu voto é pela absolvição parcial, com ressalvas. Um burburinho tomou conta da sala. Para uns era sinal de vitória. Para outros, apenas uma forma elegante de manter o cerco. Bolsonaro respirou fundo, fechando os olhos por alguns segundos. Michele, emocionada, segurou firme sua mão. Flávio deixou escapar um sorriso contido, enquanto Carlos comemorava efusivamente do lado de fora. O povo venceu. Eles não conseguiram destruir meu pai, gritava em sua transmissão. A multidão explodiu em gritos e aplausos. Fogos de artifício foram lançados. Bandeiras tremularam ainda mais fortes. Pessoas se abraçavam chorando, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. É só o começo! Gritava um jovem em meio à multidão. Dentro do Supremo, porém, o clima ainda era tenso. A absolvição parcial significava que Bolsonaro continuaria sob restrições, mas não seria afastado de vez da vida política. Um ministro inconformado comentou em voz baixa. Deixaram a porta aberta para ele voltar ainda mais forte. Eduardo, ao receber mensagens de correspondentes internacionais, percebeu que a repercussão era imediata. Manchetes em inglês, francês e espanhol circulavam com rapidez. Bolsonaro escapa de condenação total. Decisão do STF divide o Brasil. A narrativa da perseguição ganhava novo fôlego. Bolsonaro levantou-se e caminhou lentamente até o púlpito. Pediu a palavra e, após breve autorização, disse: Eu ouvi tudo. Respeito esta corte, mesmo sabendo das divergências. Mas quero deixar claro, minha luta nunca foi por mim, foi pelo Brasil. E a verdade cedo ou tarde sempre vem à tona. As palavras ecoaram pelo plenário e minutos depois pelas ruas. Nos telões montados, apoiadores vibraram com lágrimas nos olhos. Ele não desistiu, gritava uma senhora idosa que havia viajado dias de ônibus para estar ali. Ao sair do prédio, cercado por seguranças, Bolsonaro ergueu a mão em direção à multidão. O gesto foi recebido como um sinal de resistência, reacendendo a chama entre os presentes. Michele, ao seu lado, sorria discretamente, mas seus olhos revelavam alívio e exaustão. Naquela noite, a esplanada permaneceu iluminada. Milhares ficaram até tarde, cantando o hino nacional, rezando e celebrando. Para muitos não era apenas uma vitória política, mas uma vitória pessoal contra o que enxergavam como injustiça. Dentro de casa, mais tarde, Bolsonaro se recolheu em silêncio. Sentado à mesa, abriu a Bíblia e leu alguns versículos. Michele se aproximou e perguntou: E agora? Ele respondeu com voz calma, mas firme: Agora começa uma nova batalha. Eles tentaram me enterrar, mas me deram raízes mais profundas. O povo não vai esquecer o que aconteceu. O futuro do Brasil ainda está em jogo, e eu estarei pronto. Lá fora, o som distante de buzinas e cantos confirmava que, apesar das tentativas de destruição, a verdade havia, de fato, explodido no coração.